neste lugar, uma igreja avivada, uma igreja que vai, uma igreja que vai entender que foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença. Abençoe a sua filha nessa manhã de uma forma linda, de uma forma sobrenatural, e que o Senhor possa achar em cada coração uma terra fértil, Pai, onde a sua palavra vai se fortalecer e multiplicar 30, 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, graça e paz, amém? Hoje eu preciso de um som no microfone, porque a voz está uma bênção. Mas eu falo que, igual o Gabriel falou, quando a gente conhece Jesus, é tão diferente, é tão diferente. Você não se preocupa mais em ministrar palavras mirabolantes. Você não preocupa mais em mostrar para as pessoas que você sabe. Gente, quando a gente conhece Jesus, é tão simples, sabe? Fica tão simples. Porque você não questiona o Senhor. Quando Ele te fala para ministrar uma palavra, tudo que você faz é vá para os pés dEle e você entende que quem converte os corações é o Senhor. Cabe a nós apenas obedecer. Quando nós conhecemos Jesus, é diferente. Você sabe que o poder é dele, não é seu. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, para que a graça dele venha sobre nós e, em especial, a essência dele, que é o amor. E o Gabriel ministrando, parecia, Gabriel, que a gente esteve junto ontem o dia inteiro. Eu não aguentei, eu me derramei em lágrimas, porque eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo. E eu falei, Senhor, eu não quero atrapalhar a sua obra. Porque quando a gente não escuta o Espírito Santo de Deus, a gente atrapalha a obra dele. E tudo que o Gabriel ministrou, parece que nós dois combinamos o louvor com a sintonia da palavra. E a diferença é que nós temos conhecido Jesus. Nós temos sido achados nele. Nós temos deixado Ele usar a nossa boca, usar o nosso ouvido, usar as nossas mãos, usar os nossos pés. A gente não se importa de, muitas vezes, ser envergonhado, porque quando você conhece Jesus, você sabe que o importante, ainda que você seja envergonhado, é você não envergonhar o nome dEle. Porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. E eu meditando nesses últimos dias sobre essa palavra, e Deus falou assim ao meu coração tão forte: filha, eu nunca desisti de vocês. Nunca. Eu nunca desisti de vocês. E Deus começou a me mostrar, de Gênesis até o final, como Ele nunca desistiu de nós. E Ele falava ao meu coração, e a única coisa que eu quero nessa manhã é que você fale para eles, que eles não desistam de mim. Porque eu nunca desisti deles. Eu nunca desisti. E eu fiquei pensando, meditando na palavra. Eu não saí da palavra, eu fiquei só aqui. Nesses 5.000 ou 6.000 anos de história, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas eu fui assim constrangida por um amor, mas por um amor tão grande. Eu comecei lá do início, comecei a Deus me mostrando a vida de cada homem, de cada mulher. Eu não vou conseguir compartilhar com vocês tudo que eu vivi, porque tem coisas que só vem na nossa intimidade. Eu sei que muitas coisas o Senhor vai me usar aqui essa manhã, mas tem coisas que eu vivi com o Senhor, que você só vai viver se você tiver essa intimidade que eu tive com Ele, para deixar Ele falar, para deixar Ele me ensinar. E eu comecei bem lá no início, no livro de Gênesis, com o Senhor criando a terra, com o Senhor formando todas as coisas. E a gente vê que o único desejo do coração de Deus é criar o homem à sua imagem e semelhança, simplesmente para se relacionar com Ele.
Mais nada. Pai, Filho e Espírito Santo, eles estabeleceram no homem uma necessidade de comunhão. E fizeram ali, naquele homem, naquela mulher, sopraram fôlego de vida. Porque quando nós não temos a mesma essência, nós não conseguimos ter comunhão. Por mais que eu ame meus cachorros, eu não consigo ter comunhão com eles. Porque a gente não tem a mesma essência. Nós só temos comunhão com quem tem a mesma essência nossa. E Deus faz ali todas as coisas, com o poder da tua palavra. Mas o homem, ele faz diferente. Ele faz o homem do pó da terra. E ele sopra ali o fôlego de vida nele. E antes de Deus fazer o homem, ele fala que tudo estava bom. Mas quando a gente é detalhista na palavra, que a gente pede ao Senhor para trazer essa revelação sobre nós, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Se nós dermos tempo para Ele, aquietar o nosso coração, Ele nos ensina. E Ele fala que depois que Ele criou homem e mulher, Ele fala que estava tudo muito bom. Há muitos anos eu aprendi algo. Que todas as vezes que eu me deparo com uma paisagem linda, que nós temos muitas coisas lindas, mares, montanhas, animais. Toda vez que eu olho para algo que aquilo enche meus olhos, eu escuto o Espírito Santo ministrar dentro de mim. Você é muito mais linda do que isso que os seus olhos veem. Nós somos mais lindos, mais preciosos. Nós somos mais especiais, porque nós somos uma obra-prima das mãos de Deus. E Ele estabeleceu Adão e Eva para estarem ali, de acordo com Lucas 3, como seus filhos. O desejo do coração de Deus foi relacionar conosco desde o princípio como filhos amados. E muitas vezes, quando nós não entendemos isso, a gente perde a graça, sabe, de viver a presença dEle, muitas vezes, quando nós achamos que nós não somos dignos. Mas eu tenho 3 filhos da barriga, tenho muitos do coração, e mesmo quando eles erram, eu não deixo de amar eles nem uma vírgula, e nem me afasto deles. Geralmente, sabe o que acontece? Eles ficam tão envergonhados que eles se afastam de mim, mas a tendência minha é ir atrás deles. Porque nada, nenhum pecado dos meus filhos tem poder de fazer com que o meu amor por eles se apague. Eu fico imaginando o próprio Deus, que vira para nós e fala assim: vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, o seu Pai que está nos céus. Eles falavam... Tem um ditado que fala que o amor de Deus é como o amor de mãe. Eu posso falar para vocês com autoridade? Mentira. O amor de Deus, a gente não consegue medir, a gente não consegue sentir, a gente não consegue mensurar o amor de Deus. Porque quando nós temos a revelação do amor de Deus, como o Marcelo falou, aciona uma chave dentro de nós. A nossa vida muda, ela nunca mais é a mesma. O amor de mãe é egoísta, o amor de mãe é possessivo, mas o amor de Deus, nada se compara a esse amor. E quando Deus criou Adão e Eva, o que Deus queria é que eles mostrassem ali para todos aqueles que viriam dele o que a humanidade deveria ser. Mas Adão e Eva também nos mostraram o que a humanidade não devia ser. E além deles nos mostrarem isso, eles escolheram isso. Por quê? Porque nós fomos criados com um diferencial. Nós fomos criados com um poder de escolha. O Senhor nos deu esse poder de escolha. Nós podemos optar por amar e obedecer a Deus. Nós podemos optar por virar as costas para o Senhor e seguir o nosso próprio caminho, independente de Deus. Ou nós podemos ficar ali, aos pés dele, aprendendo, errando, levantando. Agora, Adão e Eva, eles eram únicos na criação, que não foram programados.
Adão e Eva, como filho de Deus, eles não foram programados para viverem na terra. Eles tinham a liberdade. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas falando assim: mas eu cansei de falar com fulano e ele não se arrepende, ele não muda de história. Eu falei: querido, você está perdendo seu tempo, porque a palavra de Deus fala que o único que tem poder de convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. Não é pelo muito falar, não é pelo muito, não é. Mas é quando você entende, quando Jesus fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós tivermos amor um pelos outros. Sabe, o homem, ele pode até persuadir as pessoas, porque muitos se sentem persuadidos e mudam. Por quê? Porque eles falam assim: não, às vezes se eu escutar o que ela fala, achar que eu estou fazendo o que ela fala, eu vou até ganhar alguma coisa dela. Mas a persuasão, ela não produz resultado. Agora, a conversão, ela transforma uma vida. Porque quando o Espírito Santo vem e convence a pessoa, todas as coisas se fazem novas. E aqui em Gênesis 2, fala assim: versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para entendermos o porquê dessa árvore, nós precisamos entender o fato de nós sermos a imagem de Deus, com poder de escolha. O Senhor criou no universo as estrelas se movem em ciclos previsíveis. A primavera e a colheita, elas são determinadas pelo curso natural das estações. Toda a natureza está programada para responder a Deus. A gente sabe se é primavera, se é verão, se é outono, se é inverno. A gente sabe se a lua está cheia, se a lua está nova, como é que está. A gente sabe quais os dias que as estrelas tal aparecem, quais os dias tal que a estrela não aparece. Os pássaros voam, os peixes nadam, os cervos correm. Mas ninguém consegue alcançar o coração do homem. Ninguém. Ninguém sabe o que o homem vai fazer. Ninguém. A gente assusta tanto, né, com as coisas que a gente vê. Nossa, fulano é tão bonzinho, aconteceu isso. Sabe? Para vocês terem ideia, a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. 40 segundos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos entender o coração das pessoas. E muitas vezes nós estamos mais preocupados em ser alguém ou querer enfiar o nosso conhecimento nas pessoas do que verdadeiramente escutar o coração delas. E não estamos sendo muitas vezes sensíveis para entender o outro. Porque nós só entendemos o outro quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Homem e mulher foram criados com diferencial. Eles podiam escolher. Deus, quando Ele colocou essa árvore ali no centro do jardim, Ele podia exigir obediência do homem, como Ele exigiu obediência. Mas Ele não podia exigir amor. Porque todo o nosso amor está associado com o poder da nossa escolha. Quando você impõe uma coisa, você não está falando para aquela pessoa que você a ama. Não. O poder de escolha, ele nos faz ver quem realmente nos ama. Ele não obriga, ele não força. Sem o direito de escolha, não faz sentido a gente dizer que a gente ama. E quando Deus colocou essa árvore ali para Adão e Eva, de uma maneira significativa, Deus queria mostrar para eles que eles precisavam escolher ser dependentes de Deus. E não se estribarem no seu próprio conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, você não vai falar amém, você não vai falar nada, amém? Amém? Amém. Meu marido escolhe acordar todos os dias
Ó, que sai da boca tem poder, você falou amém. E me amar como esposa. Ele escolhe. Ele escolhe me honrar, porque esta é a vontade de Deus. Muitas vezes, essa não é a vontade dele, tá? Não é. Mas ele tem escolhido acordar todos os dias e falar: eu escolho amar minha mulher. Eu escolho honrar minha mulher como parte mais frágil da minha casa. Eu escolho amar ela como Jesus Cristo ama a igreja. Eu escolho. E eu tenho visto isso de uma maneira tão linda na vida dele. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da gente ter sabedoria. E quando eu fico vendo o Marcelo sendo levantado de uma maneira tão linda, de uma maneira tão assim, sabe? Por quê? Porque quando nós tememos ao Senhor, a unção vem, gente, não tem jeito. A sabedoria vem do alto, não tem jeito. Você não precisa correr atrás dela, você só precisa obedecer porque ela te alcança. Às vezes, quando eu fico vendo assim, o dedo de Deus, sabe? Eu fico tão impressionada de ver o tanto que Ele é lindo, o tanto que Ele é poderoso. No último semestre do ano passado, Deus começou a falar ao meu coração que o meu tempo de borboleta iria acabar. E eu falei: Senhor, o Senhor conhece meu coração. E quando eu fui para Goiânia ministrar, quando eu pousei naquele aeroporto, para Rondônia, a mulher me recebeu e antes de qualquer coisa, ela virou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma palavra para você. Deus vai te levantar como águia para voar voos mais altos. Mas você sempre vai ter um lugar seguro. Eu não acabei de conhecer ela, não conhecia ninguém, mas depois a gente foi conversando, eu falei: olha, ela, realmente, isso tem acontecido, você foi boca de Deus, mas eu quero esperar essa chave virar dentro de mim. Eu não quero ir na minha força, porque eu já fiz muita coisa na minha força e eu só fiquei cansada. E quando foi no final do ano, realmente essa graça aconteceu. Virou uma chave dentro de mim, o Senhor me disse: agora é tempo de águia, filho. E Deus ainda me disse que o meu porto seguro é a nossa igreja. Que eu sempre tenho que voltar, porque aqui é o meu lugar seguro. Mas sabe o que Deus me revelou esses dias? Sabe por que virou a chave, filha? Porque o seu marido tem um tempo que ele está inundado na palavra de Deus. Porque ele está comendo a palavra de Deus. Ele está buscando a minha presença. Sabe por quê? Porque se eu viro essa chave dentro de você, se você vira uma águia sem um domador, vocês estão me entendendo? Por isso que tudo tem que ser no tempo do Senhor. Gente, é impressionante, eu sou tão obediente, eu sou uma mulher tão mansa, tão submissa, eu tenho muito temor de falar isso com vocês, eu sou uma mulher sábia. Mas depois que essa chave virou, parece que, e numa semana eu comecei a ficar... Ele virou para mim assim na mesma semana e falou: você está desobediente. Na mesma semana, segunda vez, você está desobediente. Aí eu falei assim: deixa eu te contar uma coisa, que eu acabei de nascer. Eu estou com garra, eu estou com bico, tenha paciência comigo, porque eu não estou sabendo controlar isso. Ele falou: tá bom, vou ter misericórdia. E quando foi ontem, ele falou uma coisa comigo, mas ele estava errado ontem. Fala sério. Posso contar? Posso contar? Não deixou eu contar. Mas a conclusão, ele virou e falou assim: eu vou te pôr numa gaiola. Falei: tá amarrado. A águia é gaiola. Amados, a nossa casa tem que ter ordem divina para que as coisas aconteçam. Marido é o cabeça, a esposa é a cauda. Se uma coisa acontece sem estar dentro da ordem divina, sabe o que acontece? O poder, ele destrói. Isso tudo é o quê? Uma opção de escolha. Nós temos que escolher nos submeter à vontade de Deus. E muitas vezes você vai falar assim: Deus, mas está tão difícil, o Senhor me fez assim. Aí Ele vai virar para você e falar assim: o profeta tem poder sobre o Espírito. Você tem domínio próprio. Esse poder não é para ser usado agora, ele é para ser usado depois. Muitas vezes Deus demora para nos dar as coisas porque a gente fica usando de qualquer maneira, em vez de curar a gente fere. E quando Deus nos escolheu para sermos filhos,
Às vezes você pode pensar assim, mas se Deus sabia que ia dar tudo errado, por que Deus permitiu? Por que Ele não fez alguma coisa? Porque não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus que Ele nos diz. Quando Deus estabeleceu criar homem e mulher, Deus não é daquele que escolhe criar uma coisa e depois Ele desiste da coisa, não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele faz. Quando Ele fala, Ele cumpre. Sabe? Deus, Ele já sabe o que vai acontecer conosco lá na frente. Mas Ele não intervém nas nossas escolhas, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Aí a gente vira e fala assim, sério, mas ali em Gênesis 6, a palavra de Deus fala que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Tá, e Números fala que ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Agora aqui fala que ele se arrependeu. Você sabe onde nós estamos falhando? E não conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Um estudante de medicina, ele fica anos e anos estudando o corpo humano, para que depois ele comece gradativamente levar cura para ele. Nós não conhecemos o Senhor de um dia para a noite. Nós demoramos anos e anos para conhecer o Senhor. O fato de você estar dentro de uma igreja não te torna um filho de Deus, não te torna um cristão. Do mesmo jeito, se você ficar um mês dentro de uma garagem, você não vai virar um carro. Tem jeito. Chama-se Bíblia, Palavra de Deus. E quando você vai estudar sobre o arrependimento, você percebe aqui que a palavra arrependimento, ela é expressa por diferentes palavras no grego e no original. Ou seja, o arrependimento divino, ele é um arrependimento totalmente diferente do arrependimento humano. Quando a Bíblia fala do arrependimento humano, ela usa as seguintes palavras no original, do hebraico, shub, e no grego, metanoio. O que significa o arrependimento humano? Mudança de mente, voltar atrás, retornar ao caminho certo. Por isso que sem arrependimento não existe perdão de pecados. Só que o arrependimento divino não é assim. O arrependimento divino significa no hebraico a palavra naham. E metamelomai no grego significa dor, significa tristeza, significa pesar. Quando Deus fala que Ele se arrependeu, fala que Ele sentiu profunda dor. Sabe por quê? Porque Ele ia ter que executar o juízo sobre a terra, o dilúvio. Tem gente que acha que Deus não sofre quando tem que executar o juízo na terra. Deus sofre. Ele sofre, mas Ele é fiel em cumprir a sua palavra. O arrependimento divino não traz mudança no caráter de Deus, na essência de Deus. Deus, Ele é bom e ponto final. Deus, Ele não muda, nele não há variação de mudança ou nenhum tipo de coisa. Já o arrependimento humano, ele muda totalmente, ele trata o ser humano. Por isso que eu falo para vocês que nós temos que conhecer a Deus, tem que ter escola bíblica, tem que ter seu tempo com Deus, tem que ter seu tempo na palavra. E muitas vezes essa falta de conhecimento é por causa da humildade do homem em reconhecer que precisa do mesmo. Sabe, como que nós precisamos de humildade para conhecer e desfrutar da bondade de Deus. O profeta Oséias falava que o povo ali de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. E continua falando assim, Oséias 4:6, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sabe quem nós somos hoje? Eu não me diferencio de vocês em nada. Talvez eu fui mais ousada e intrépida de um dia escolher subir aqui. Mas somos todos sacerdotes. Somos todos propriedade exclusiva de Deus.
Somos todos uma nação eleita. Somos todos aqueles chamados a viver imitando o nosso Pai que está no céu. E o sacerdote, ele é nada mais, nada menos, aquele que acessa o céu para trazer provisão para a terra. E a maior provisão é quando nós ensinamos as pessoas quem Ele é. Sabe a nuvenzinha do iCloud? É assim que fala, amor? Tem muita gente que taca a nuvenzinha lá, mas fica tão offline que a nuvenzinha não desce. A nuvem tem que descer. E para ela descer, você tem que esperar, filhinho. Tem que estar online, tem que esperar. Tem arquivo que demora para baixar. Às vezes você não tem paciência. O sacerdote é isso. Ele acessa o céu para trazer provisão para a terra. E ele entende que Jesus Cristo, ainda que Adão e Eva tenham escolhido viver de maneira diferente, Deus não desistiu de nós. Sabe o que eu creio? Eu creio que tudo que o diabo queria, quando ele chegou ali através da serpente, que era o animal mais sagaz, a mesma coisa que o Senhor fez com ele, expulsando ele da presença de Deus. Satanás queria que nós fôssemos expulsos da presença de Deus. Eu fico pensando que quando o Senhor colocou Adão e Eva para fora do jardim, colocou anjos na porta do jardim e falou: aqui vocês não entram mais não, porque senão vocês vão comer da árvore da vida e vai virar um peteco. Eu penso que Satanás deve ter falado assim: yes. Mas o que eu estou querendo te falar é que Deus é paciente. Ele demorou 5.000 ou 6.000 anos de história, porque Ele não desistiu de alcançar novamente a posição da qual Ele nos chamou. Sabe para quê? Para ser filhos. Ele não desistiu de nós. Ele provou o seu amor por nós quando Ele entregou Jesus Cristo. Ele sofreu uma dor a ponto de nós sermos chamados de fato. Eu acho bacana quando 1 João 3, lá no início, fala que nós somos de fato. Adoro ler 1 João 3, versículo 1. Eu gosto de ir lá e ver o de fato. Quando aparece uma dúvida no meu coração de quem eu sou, eu pego 1 João 3 e falo assim: que grande amor o Senhor tem por mim. Eu sou sua filha? De fato, eu sou sua filha. E por causa de Jesus Cristo, nada pode me separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A não ser a nossa escolha. O Pai, Ele não é meu. O Pai é nosso. O Pai é nosso. E algo que nós precisamos entender quando o Pai é nosso, que além de termos uma revelação de quem Deus é na nossa vida, nós precisamos entender quem o meu próximo é na minha vida. Adão e Eva, quando eles romperam o relacionamento com Deus, foi cortado um relacionamento na vertical e na horizontal. Porque antes era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Logo depois, essa mulher aí, ó, que o Senhor me deu, foi ela. E nós precisamos entender que o relacionamento com Deus, ele estende para um relacionamento com o nosso próximo. Tem um dos versículos que esse tempo atrás, eu e o Marcelo estávamos meditando nele, ali em 1 Coríntios 8, quando os coríntios, muito achedores que sabiam, né, essa palavra nem tem, mas eles achavam que sabia muita coisa, eles se achavam, né? Os coríntios se achavam. Não, porque é isso que não sei o que tem. Aí eles estão brigando lá na mesa para ver se come isso, porque isso é sacrificado, para ver se não come isso. Aí Paulo chega chegando. Por que Paulo chega chegando? Porque Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo conheceu Jesus. Os coríntios só tinham uma religião. Aí ele já chega para desbancar, ele vira e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês estão achando que vocês sabem alguma coisa, mas o conhecimento incha e o amor edifica. Mas tem aqui no versículo 11, 12, que ele continua falando, que ele vira e fala assim: e assim, por causa do teu saber,
perece o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Amados, amizade você pode escolher, comunhão não. Você pode até escolher quem vai ser seu amigo, quem não vai ser seu amigo. Mas a comunhão no corpo de Cristo você não pode escolher. Todos somos irmãos. Jesus, ele elevou o padrão demais. Novo mandamento vos dou: que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Ou seja, amados, Deus, ele não chamou a gente para ser o nosso general. Tem muita gente que olha para Deus como um general. Não, para. Isso é mentira de Satanás. Deus, ele criou você para que você tomasse o lugar que ele te criou para ser. Filho. Filho. Filho do Deus vivo. Tem muitas pessoas servindo a Deus como um general. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, elas estão apenas servindo, mais nada. Há um tempo atrás, Deus me revelou ali na parábola do filho pródigo. Não foi sobre o filho pródigo, mas foi sobre o irmão do filho pródigo. Sabe o que acontecia? E Deus me mostrou ali que aquele irmão, ele servia ao pai, mas ele nunca tinha entendido quem era o pai dele. Ele servia ao pai com interesses, porque o pai lhe abençoasse. Aquele filho ali, irmão do filho pródigo, que nunca fez nada de errado, sabe o que ele achava? Ele achava que aquilo que o pai derramava sobre ele dependia daquilo que ele fazia. Ele vivia trabalhando. Mentira. Ele tanto não conhecia o coração do pai dele, como se diz ele mesmo: nossa, eu te servi há tantos anos, eu jamais transgredi uma ordem sua, e o senhor nunca me deu um cabrito sequer? Mas deixa eu te falar uma coisa, esse homem nunca conheceu o coração do pai dele. Sabe por quê? Porque se ele conhecesse a intimidade no coração do pai dele, ele tinha entendido a dor que o coração do pai dele estava quando o irmão dele foi embora. E quando aquele irmão chegasse, se ele verdadeiramente conhecesse Jesus, se ele verdadeiramente tivesse comunhão com o pai, ele não ia ficar de bico grande. Ele ia se alegrar com o pai dele, porque ele conhecia o coração do pai, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele estava ali, vivendo junto, trabalhando, tentando ser bonitinho. Eu quero te falar uma coisa, você nunca vai dar conta de ser bonitinho com as suas próprias forças. Só o Espírito Santo de Deus que nos conduz a obedecer a Deus. E se você não escolher se sujeitar a Ele, você não vai conseguir. Mas quando você escolhe, não tenha medo de errar. Sabe, se um irmão estiver pegando demais no seu pé, fala para ele, fala assim, se a motivação do seu coração estiver correta, fala: olha, deixa eu errar, Deus conhece meu coração. Mas nós precisamos entender o coração de Deus, porque consequentemente, nós vamos entender o coração das pessoas. Sabe? Deus, Ele procura bondade e justiça em nós, sim, para executar os seus planos. Só que a nossa justiça é Jesus. A nossa justiça é Jesus. Eva, ela optou por dar ouvidos às mentiras de Satanás. Ela escolheu crer na mentira de Satanás do que na verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque ela escolheu. Somos livres para colocar a nossa escolha acima da vontade de Deus. Somos livres para ignorar o nosso Criador. Ao redor de nós, muitos familiares, amigos, parentes, são livres para nos influenciar a não fazer isso, mas temos o poder de escolha. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Nunca se esqueça que Jesus, Ele desceu do céu para te salvar. Ultimamente eu estou amando cantar aquela música. Desceu do céu para nos buscar.
Isso me emociona. Jesus veio para nos dar uma nova opção de escolha, para que você pudesse estar no colo do Pai novamente. Essa opção continua. Essa opção continua. E eu quero te perguntar nessa manhã, quais as mentiras que Satanás tem falado ao seu ouvido, que tem te atrapalhado de escolher a melhor parte? Que você não vai dar conta? Talvez que você não tem valor? Talvez que você nunca vai ter sucesso em nada que você faz? Ou não, você nunca vai arrumar um bom emprego? Não tem perdão para os seus pecados, você está perdido. Eu quero te falar nessa manhã, o diabo é mentiroso. E os planos que Deus tem a seu respeito nunca mudaram. Nunca mudaram. Ele continua te amando, Ele continua desejando que você volte a ocupar o lugar que Ele comprou ali na cruz do Calvário para você. Satanás foi expulso da presença de Deus, mas você nem eu não. Através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso. Deixa Deus falar com você essa manhã. Talvez nessa manhã, eu queria te convidar a fechar seus olhos. Eu queria te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos e enxergar aquilo que Jesus fez ali na cruz por você. Talvez nessa manhã, a única coisa que Deus quer te falar foi o que Ele disse para Abraão, quando Abraão estava morrendo de medo, quando Abraão estava errando. Aí Ele virou para Abraão e falou assim: Abraão, vem cá, anda na minha presença, que você vai ser perfeito. Ele não te pede perfeição nessa manhã, Ele te pede apenas que você ande na presença dEle. Talvez nessa manhã você fale assim: nossa, mas eu sou um filho muito rebelde, Deus fala e eu não estou. Olha, o Heitor abriu esse culto aqui falando da obediência de Isaac. Às vezes Deus quer te falar assim essa manhã: olha, não desiste não, porque o mesmo que eu gerei dentro de Isaac, eu posso gerar dentro de você. Eu posso. Talvez hoje Deus quer te falar, apesar de você estar se sentindo assim: meu Deus, eu não presto. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não tenho caráter. O que eu estou fazendo aqui? O que eles vão dizer de mim? Eu quero te falar algo. Jacó, ele foi um dos grandes homens de Deus. Ele era mentiroso, ele era usurpador, ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai. Mas Deus, além de mudar o nome dele, Deus mudou o caráter de Jacó, porque Deus pode. Deus pode. Talvez hoje você esteja aqui como José. Meu Deus, como que os planos de Deus na vida de José foi atrasado? Por quê? Porque ele era soberbo. Ele achava que ele sabia demais. Ele se achava. Ele achava que Deus falava só com ele. Ele achava que Deus não falava com os irmãos dele. E Deus teve que passar ele na peneira. Deus peneirou José. Mas eu quero te falar, é melhor você entrar na peneira de Deus do que você receber a glória do mundo aí. José, ele foi livre da sua arrogância quando ele entendeu que tudo que Deus tinha dado para ele não estava nele, mas estava em Deus. Talvez hoje Deus quer te lembrar do tempo que ele teve que tratar Moisés, que era o homem mais manso de toda a terra, e Deus chamou ele e ele não queria ir de jeito nenhum. E Deus vira para você e fala assim: olha, fica tranquilo, eu posso fazer de você um homem, uma mulher forte e corajosa, dos quais nunca existiram nessa terra. Apenas permaneça em mim. Ou talvez você nasceu numa família que não é digna. Às vezes você começa a andar com gente demais da igreja, e muitas vezes nós temos o defeito de achar que a gente é melhor que os outros, da gente ficar falando aquilo que nós temos de melhor. Mas se alguém tem alguma coisa de melhor, não é porque ele é bom, é porque a misericórdia de Deus alcançou aquela pessoa mais. E até ela entender aquilo ali, ela faz muito estrago. Mas hoje Deus quer te falar. Existia um cara que se chamava Jefité.
Ele nasceu numa família atrapalhada e ele era filho de uma prostituta. E esse homem, ele era tão implicado pelos irmãos dele, porque ele era filho do pai, mas a mãe dele era outra, era uma prostituta, a ponto dele ter que fugir de casa. E sabe quem que Deus escolheu naquela época para livrar Israel? Foi ele. Porque Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir aquelas que acham que são fortes. Sabe? Eu quero te falar de uma mulher indigna, que era uma prostituta. Foi ela que Deus escolheu para estar na descendência, na genealogia, de Jesus. Talvez para nos mostrar que não faz a menor diferença ele tratar uma prostituta com uma mulher direita. O que faz diferença é quando o poder de Deus entra e essa pessoa começa a viver em cima dele. Mesmo em tempos difíceis, onde o povo de Israel havia se esquecido de quem Deus era, Deus levantou pessoas improváveis para realizar planos perfeitos. Talvez hoje, nessa manhã, você está aqui como o mais improvável. Mas eu quero te falar, Deus te escolheu para estar aqui. E a única coisa que Ele quer é que você se posicione nesta manhã novamente como um filho do Deus vivo e dependa dEle em nome de Jesus. Gabriel e o louvor vai estar ministrando.